Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Com o MDA, seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, a treta vai rolar solta, porque no novo quadro do MDA, vamos fazer treta com personagens de animes. E pra começar essa bagunça, será rinha de espadachins. Eu sou o Raul e o programa nem começou e já pintou campeão. Ira. Olá, eu sou o Ansem e hoje o que não vai faltar é briga de foice no escuro, ou não? Aqui é o Lucas e em Batalha de Espadachim podcast quem ganha é o editor. Nossa, boa. Piadinha foi infame, mas foi muito boa. Foi cirúrgica, né? Foi cirúrgica. Eu sou a Gisele, eu tenho um facão e muita fé, mas eu caio no grupo da morte. Olha aí. Os dois? Mas eu tenho fé, o poder da amizade vai me salvar. Pô, mas aí tu deu morte. Aí no grupo da morte tu tinha que ter escolhido, sei lá, um personagem de Bleach. Nossa. Que aí você estaria jogando em casa. Ele tem um ponto. Ele tá errado por fazer essa piada, mas ele tem um ponto. Vamos ver quem vai ganhar essa bagunça após os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E eu quero, é claro, agradecer os apoiadores que acreditam no nosso sonho e fazem esse podcast continuar no ar. Obrigado a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, João Pereira, Marcos Paulo e Thiago Pates. De volta dos e-mails, a chave está feita. Os personagens já estão amolando as suas espadas, ou um pedaço de ferro gigante que eles chamam de espada. Ou nada, né? Porque tem personagens aí que não carrega a espada, né? Invoca, né? Exatamente. O cara que invoca a espada, será que pra afiar a lâmina, ele lê um livro de filosofia? Afia a espada no mesmo lugar onde o Capitão América esconde escudo, cara. Caraca, fica a reflexão. Já vamos falar aqui que o Shura não entrou porque ia ser invicto, né? A gente sabe isso, né? O Shura? Por quê? Porque ele tem a Excalibur, a espada que tudo corta. Mas até aí tem vários personagens nos animes aí que tem Excalibur. Fate, né? Do Fate tem Excalibur. Mas ela é o Arthur, né? Praticamente. Ela pode. Tem a Excalibur de Konosuba. Vocês lembram da Excalibur de Konosuba? O maluco de Sal tem a Excalibur também. Excalibur, a espada mais arroz de festa que tem. Não, mas a de Konosuba é a melhor. Pelo amor de Deus, alguém entendeu minha piada de Excalibur em Konosuba, velho? Pelo amor de Deus. Na moral, eu até ignorei. Pra ficar menos tempo. Já que você insistiu. Não, porque eu quero saber se vocês sabem qual é a Excalibur de Konosuba. É o pinto do personagem que escreveram Excalibur, foi. Jesus! Que a ela fala na virilha e escreve aqui Excalibur. Isso realmente aconteceu, né, mano? Uhum. Preparem aí suas armas e vamos pra Batalha 1. Bom, gente, vamos começar com um jovem de passado sofrido, tá bom? Vocês têm que entender que ele não tinha meio, gente. Ele fez o que foi necessário pra sobreviver. Tô voltando na Gisele, velho. Eu vou ter que apelar pro drama, porque a competição tá pesada. Tá maluco, o rei é forte pra caramba, velho. Ele é forte pra caramba, mas eu tenho medo de quem vem atrás. Então vamos lá. Essas frases soltas. Essas frases soltas.
O medo que ele tá atrás é com medo do tamanho da espada. Primeiro a Gisele fala o nome do personagem para eu começar já meu contra-argumento, que eu já tenho um contra-argumento fortíssimo. Meu Deus, no nome! Meu Deus, tem que a batalha começa no cartório. É que você não apresentou o personagem, você só falou que ele era sofrido. Se tu não apresentar é difícil eu criticar. É um homem sofrido. Riei de Yu Yu Hakusho, meu pobre menino. Yu Yu Hakusho. Eu não vou dar spoiler, mas nessa lista aqui tem um cara que se fudeu muito mais. Se for por sofrimento, então já temos um campeão. Olha, na verdade, teve muitos aqui sofridos aqui na lista. Ninguém aqui teve uma vida boa, gente. Vamos combinar. Não, teve gente que teve uma vida boa sim. Tem gente que teve vida boa sim. Eu não vou falar agora pra não dar spoiler, mas teve gente que teve vida boa. Tem um cara aqui tem um cara nessa lista que na primeira temporada do anime já tá comendo mulher, que a vitória é maior que essa. Realmente. Você conseguir comer uma mulher no anime que não é hentai. Justo. Só que a vingança veio depois a cavalo. Mas vamos voltar pra batalha aqui. Gente, Riei de Yu Yu Hakusho, tá? Teve uma história de vida difícil? Teve. Mas ele é um espadachim sem comparação, senhoras e senhores, tá bom? Ele domina a katana, tá? Ele também consegue invocar a espada de fogo, tá bom? Gente, olha só a diversidade, o nível de técnica que nós estamos falando. A espada não precisa nem ser física, tá bom? Tá aqui, tá na mão. E o cara ainda tem um ult, sabe quando você tá jogando Street Fighter, que você ulta o seu personagem pra dar aquele ataquezão poderosão? Aham. Senhoras e senhores, ele consegue tacar seu focão azul, que eu vou esquecer o nome da técnica que ele usa sempre. Chamas negras mortais do inferno. Ele vai aumentando. Toda vez que ele usa o golpe, ele aumenta uma palavra. Isso, aumenta. É incrível. O homem vai, tipo, Super Saiyajin, Super Saiyajin, Super Saiyajin, Super Saiyajin, não sei o que da Silva. E ele só tem um defeito, né, Gisele? Ele não sabe enfaixar o próprio braço. Não. Não, mas isso aí... isso aí a gente perdoa. Enfim, esse foi o Rie, tá bom? Um menino humilde, que começa como vilão. Você quer arrastar a cara dele no asfalto? Quer. Mas, precisa? Não precisa, gente. A história dele é muito semelhante à da Juliette, tá bom? E aqui eu fecho o meu argumento. Que isso, velho. Apelou no final agora, hein? Ai. Então, de um lado temos o Riei, né? Esse yokai, esse demônio, né? Ser das profundezas aí vem do Makai. E do outro temos o cara que forjou a era Meiji. O cara abriu os portões do Japão pra trazer a civilidade de acabar com aquela era terrível do shogunato. Kenshin Himura, né? O mais conhecido como Kenshin Batosai. Hitokiri Batosai. O retalhador, né? O retalhador. O Rimura, ele vence por um motivo muito simples. O rei não quer estar aí. Exatamente. Ele queria estar dormindo, né, velho? Eu preferia estar vendo o filme do Pelé. Ele viu assim, batalha de espadachim, assim, porra, tá de sacanagem? É verdade. É real, ele não queria estar aqui. É uma batalha dura porque são dois aspectos pra você pegar cada personagem. Um, talvez seja o personagem mais veloz do chaveamento aqui, que é o Riei. Sem dúvida. O grande poder dele é que ele é muito veloz. O outro é um dos mais técnicos. Técnica contra velocidade. É. E ele, o Kenshin, o cara, ele é tão foda espadachim que ele nem tinha terminado o treinamento dele e ele já se tornou a lenda que foi que pôs fim ao shogunato ali, matando os caras evil. E aí depois aí viu quando ele conseguiu acabar com o shogunato ali, que viu que o país ia começar a melhorar, ele ficou de boa, ficou uma pessoa legal. Nem parecia o mesmo, até mudou o olhar dele, que tinha aquele olhar assassino, que dava medo só de olhar pra ele, depois ele ficou com a cara de até bobinho, assim, bobão, né? Tudo. E aí, por causa disso, ele começou até a usar a espada invertida pra poder não matar mais as pessoas. Mas se ele precisar, ele luta até a morte. Pensando em universo, estilo Jump Force, tá ligado? Que os personagens são balanceados. Aham. Eu acredito que o Rimura, ele venceria, tipo assim, numa batalha curta, ele venceria. Se o Riei fizesse essa batalha durar, aí ele ganharia porque o poderzinho ia começar a valer a pena. Counter. Quem é o melhor no counter dos dois? Então, counter é o Riei. Rie, Riei é o melhor no counter. sem dúvida. Ele é o mais veloz. Ele é o melhor no counter. O Kenshin é aquele negócio. Ele é o melhor defensivamente, né? E é o que mais técnico. Ele é o que mais sabe fazer coisas com a katana dele. O Riei é o mais veloz e o counter perfeito, né? Inclusive ele usa muito isso durante o anime. Mas, mesmo eu gostando mais do Riei, o meu voto vai pra Kenshin Himura por um motivo. Por qual motivo? O grande poder do Riei, que são as chamas negras mortais, é um poder realmente muito perigoso. Do inferno, não se esqueça. O nosso querido Kenshin, ele é especialista em lutar contra um cara que usa fogo. Exato. Justo. Ele já tem essa habilidade, ele já lutou contra o cara que usa fogo e já sabe se defender. Entendeu? Então, por isso, e por ele ser mais técnico, como espadachim, apenas como espadachim, meu voto vai para Kenshin Himura. Muito
Muito bom. Avaliando realmente essas duas habilidades aí, mães dos personagens, eu também acho que o Rimura vence pela parte técnica, né? Por mais que o Riei tenha bastante habilidade no counter, por ele ser exatamente o personagem mais veloz, ele é o personagem que vai estar na iniciativa e não no counter. Ele é o cara que tá na iniciativa. E aí, se você vai pra iniciativa contra um cara que tem muito mais técnica que você, que com certeza vai saber lidar com as artes da espada e com a do fogo, você vai se estabanar, né? E aí tem aquela parada da ação e reação, né? Se você chegar muito rápido, a reação vai ser também muito veloz, né? Então, meu voto é Kenshin Himura. Tem um ponto aqui a favor, né? Do Kenshin, é claro. Ah, ele pega e fala, eu voto no Riei. A filha da puta! Não, mas o do Kenshin, ele já lutou com um oponente que era muito mais rápido que ele, que era aquele moleque lá do bando do Shishio, que eu esqueci o nome dele agora. Sim. É porque o Jagan é meio inútil quanto o Rimura. Mas o Riei, ele nunca mais usou o Jagan, ele usou uma vez, depois viu que não adiantava e parou. Ah, mas se for, tipo assim, se fosse um yokai, talvez o Rimura dava pra gente, talvez, sei lá. É verdade. Como é a batalha de espadachim, eu nem vou colocar o Jagan como algo que vai mudar a batalha, porque o Jagan ele não é feito pra combate na questão de espada, né? Ele é feito pra melhorar ali, aumentar o ki dele, né? O Yoki, né? Não é Yoki? Energia espiritual. Não, a energia espiritual é humano. Como ele é Yokai, era outro nome. É, porque acho que é Yoki, né? Eu não lembro qual que era o nome. Não era Yuki, não, mas eu não lembro o nome também. Porém, é como se fosse o Ki, né? Tudo igual, tudo igual. Todos de acordo que o Kenshin leva essa batalha? Eu tô. Sim. Eu posso falar uma coisa muito triste? Eu também acho que eu acredito. Muito bom. Quando eu vi o chaveamento, eu fiquei deprimida. Agir aquele advogado que já chega assim na mesa e fala assim, eu quero um acordo. Eu acho que o Rie, por ser um yokai, o bicho já nasceu bufado, sabe? O Kenshin, ele é só um humano com muita fé e muita técnica. Assim, definitivamente as batalhas entre eles, né, do anime, tanto do Rie quanto do Kenshin, eu sou muito mais fã de assistir o Kenshin lutando. Então, entre esses dois, é claro, porque o Rie daria uma surra em outros aqui, falam mesmo. Eu gostaria só de encerrar meu caso citando uma frase de Rie que é, assim, uma coisa que me marcou muito. E eu acho que a gente pode levar pra vida, que é idiotas e papel higiênico foram feitos pra serem usados e jogarem fora. Obrigada. Olha aí, que beleza. Caramba. Bom, vamos pra próxima? Vamos, let's go. Bora, dali. Então vamos lá. O meu personagem, ele é um cara que abriu as portas da Era Meiji e acabou com o Shogunato. O cara tá junto, os caras trabalharam junto também. Trabalharam junto. Porém, se Kenshin Himura é habilidoso com a espada, estou falando de um cara que não só é habilidoso com as artes da espada, ele criou e aperfeiçoou muitas das artes da espada. Exatamente. Hoje, o que o Japão conhece como arte de espada, muito se deve a um homem apenas, que é citado em quase todas as obras onde você fala a palavra samurai. Certo. Inclusive, Samurai Champloo, os personagens principais de Samurai Champloo tinham medo dele. Uhum. Tô falando dele, do vagabundo, do ser andante, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Que introdução, hein? Tu falou mó bonito do teu aí, vamos passar a falar do meu aqui, vai ser uma merda. O meu é o pior personagem da Academia de Cavaleiros Mágicos. Aquele que foi renegado pela sua família. Aquele que é da última classe, o Rank F. Eu estou falando dele, Kurogane Ikki, de Hakuda Kishi no Cavaleiro. Eu gostei que o Lucas foi na mesma estratégia Juliette que eu usei. Muito bom, Lucas. Usou o passado difícil, né? Vou ser bem sincero aqui. O Ikki não está nas mesmas condições que o Riei, né? Porque, assim, eu vejo o Ikki, né? Até quando eu pensei em trazê-lo pra cá e fazer minha indicação, porque ele é um personagem de espada, assim, questão de ranqueamento fraco pro anime dele, mas no próprio anime ele se supera e as habilidades dele, numa batalha de espadachins, se sobrepõe muito aos demais, entendeu? Assim, vocês falam tanto, por exemplo, da qualidade técnica, da habilidade técnica do Rimura e do Musashi, mas o Ikki, fora a questão da habilidade dele de agilidade, né, que é o Itoshura lá, que ele fica ultra veloz, né? Coisa que o Musashi não é, que o Musashi é um simples humano. O Kurogane Ikki, ele tem a habilidade de copiar
e se adaptar às habilidades do oponente. Ele tem uma boa base técnica, mas não é tão bem tecnicamente, mas o que faz ele ser um cara tão habilidoso tecnicamente é porque ele conhece uma grande diversidade de habilidades, né, de escola de esgrima, e quando ele encontra uma escola que ele não conhece, ele rapidamente se adapta. Então, por isso que eu indiquei ele, porque mesmo contra um cara como o Musashi, dentro de todas as escolas de esgrima que o Ikki conhece, deve ter alguma que faça ele ganhar tempo suficiente para conseguir usar o Blade Steel e usar as habilidades do próprio Musashi contra ele mesmo. Antes do voto do público, eu só vou dizer uma coisa pra você, Lucas. Esse seu último argumento foi a sua derrota. Porque Musashi, ele era conhecido por batalhar com grandes mestres de dojo e, no meio da luta, aprender as técnicas desses grandes mestres e aperfeiçoar no meio da própria luta para chegar à vitória. Mas aí a gente vai ter um dilema, porque, por exemplo, se o próprio Musashi melhora durante a luta, o Ikki também melhora, tá ligado? Tanto é que a habilidade de roubar as habilidades é justamente pela capacidade dele de aprender durante a luta. Então, por exemplo, se o Musashi melhorar durante a luta, o Ikki, ele vai puxar o Ikki junto, entendeu? E o que eu acho, assim, que o Ikki pode ter um pouco de vantagem é justamente pela habilidade dele de velocidade. Eu acho que talvez o único momento que o Musashi possa ter um ganho é numa luta extremamente longa, porque as habilidades do Ikki, como o Ikki não tem mana dentro da lore do anime dele, a habilidade dele de agilidade dura um curto período de tempo, e quando esse período acaba, ele, tipo assim, ele vira bosta. A gente tem que lembrar que o Musashi, ele não é só um humano comum. Mesmo na época feudal, as pessoas tinham medo dele, achavam que ele era uma fera, um animal, porque ele era muito mais forte do que os outros mestres. Ele vencia caras super poderosos com uma espada de madeira. Com um pedaço de madeira. Exatamente, devido à força dele, que era monstruosa. E mesmo assim, ele usava uma técnica absurda, vencendo caras com espada de verdade. Bom, agora é aquele momento, né? Ansem e Gisele, joga seus argumentos sobre os personagens e dê o voto de vocês. Gisele, vamos derrubar esses caras aí que se acham mais da espada. É o momento. Mas eu tive um argumento aqui plausível. Muito. Peraí que eu tô me remoendo. Voltei primeiro, gente, que eu estou refletindo. O Musashi, além dele ser um puta, o cara é o definidor do que é samurai, que é um espadachim foda, né? Ele é o parâmetro, né? Isso aí já dá ponto pra ele. Ele não necessariamente luta limpo. Não. Ele não luta limpo. Tanto que tem logo no começo do mangá, acho que é na primeira cena, inclusive. Que tá uns caras lá, tá matando a galera, ele tá no meio assim, ele simplesmente cata uma pedra gigante e faz um slam dunk na cabeça do maluco, se é que vocês me entendem. Mata o cara, depois ele cata um pedaço de madeira tudo estourado e dá na cara do outro cara. Então ele consegue lutar com o que precisar lutar. Guerreiro versátil. Ele é versátil, exatamente. Palavra perfeita. E também, mais pra frente, lá na história do Musashi, ele vai lutar com outro cara na praia. Eu esqueci o nome daquele cara. Foi uma das batalhas mais difíceis do Musashi. Eu lembro. Eu sou o Ichiro, não é? O cara tinha espada longa, pá, não sei o que, e ele pegou e tocou um remo contra o cara, tá ligado? E a luta durou pra caramba. Então, o ponto fraco do Ikki, ele poderia, sim, ter essa resistência, essa resiliência aí, estender a luta até o Ikki não ter mais, tipo, fôlego, né, pra continuar lutando, que a gente já viu ele fazendo isso na história. Então, meu voto fica pro Musashi. Eu sou obrigada a concordar. Eu sou obrigada a concordar. Não, é porque realmente é isso. Eu tava justamente aqui quebrando a cuca pela questão de não ser a luta limpa, mas quando a gente tava montando isso aqui, a gente não falou que tinha que ser limpo, então é isso aí, né? A vida te dá limões, espreme os limões nos olhos da vida e não dá pra negar que ele é o parâmetro. Então, estamos indo pro Musashi. Eu sinto muito, Lucas. Na minha cabeça, o Itoshura e tchau pro Musashi. Pro Ikki ser melhor que o Musashi, ele ia precisar de uns 3 Shun gritando Ikki! Além de tudo, ele precisa aprender a jogar sujo e escrever pelo menos uns 15 livros sobre filosofia enquanto isso, pra chegar no nível do Musashi. Cara, não é pouca coisa não, cara. Eu discordo, mas todo mundo tem o direito de estar errado. Todos vocês estão errados. Muito boa. Mas, pô, o Taco Musashi é sacanagem, velho. Eu ia ficar triste se o meu personagem... eu vou ficar triste, porque o meu personagem na próxima vai lutar com ele. Não, eu vou falar pra você. A primeira semifinal vai ser de arrepiar. Nossa, vai ser dura. Os dois são muito parecidos. A batalha vai ser decidida nos detalhes e nas pequenas diferenças entre um e outro. Falar em personagens diferentes, talvez essa seja a batalha em que os personagens sejam mais diferentes entre um e outro. Ah, com certeza. Extremos. Então, eu vou falar aqui do anime que eu conheço muito pouco,
eu quase não citei nos podcasts nos quais eu participei, um personagem yokai, mas um yokai, né? Assim como o Riei, mas o que eu vou citar não é o Riei, porque ele tem habilidades úteis. Ele não é só um yokai, ele é o neto dos yokais, ele é o terceiro mestre dos yokais. Eu estou falando dele, o aprendiz, o maior, o rei da noite, o meio humano, Nurahikun. Altos títulos. Foi bonito aqui, viu? É, amigo. É que o Nura é a carta na manga do Lucas. Olha só, porque eu acredito que o Nura é um dos personagens mais poderosos que estão aqui na lista. De todos os personagens aqui na lista, tem um personagem que countera ele. E eu não vou citar agora porque dessa lista aqui. É o seguinte, o Nura, ele tem um poder chamado Kyoka Suigetsu. Qual é a lore dos yokais? Que eles impõem medo. E o poder do Nura, ele pega o poder dele de yokai, como Nurarion, e ele faz o medo dele causar ilusões. Tanto é que um dos poderes derivados da Kyoka Suigetsu é que ele põe tanto medo no oponente que o oponente se recusa a enxergá-lo. O oponente se recusa a enxergá-lo. Não é que ele fica invisível. O oponente simplesmente não aceita vê-lo. E dependendo dos yokais que tiverem em volta dele, o Nura ele pode absorver essas habilidades e copiá-las, né? Interagir com as habilidades de outros yokais. Então, por exemplo, dependendo do oponente, ele pode se adaptar a essas habilidades para bater de acordo com o oponente. Então, se é um oponente que tem muita força física, ele vai e adquirir uma habilidade de um yokai também com força física e se equipara, né? Se ele vai lutar contra um cara que tem, por exemplo, algo mais relacionado a gelo, a frio, ele pode usar um yokai de fogo. Se for um personagem de fogo, ele vai usar um yokai de água. E assim ele se adapta à situação. Então é por isso, além de ser um bom espadachim, né? O Nura, ele fez todo um treinamento desde criança, depois ele passou por um intensivo, ele lutou contra os mais poderosos yokais de Kyoto. Ele é um cara forjado na noite ali, poderoso nas trevas. Ele tem um poder que conversa muito com essa questão do espadachim e ele tem essa capacidade de se adaptar de acordo com o oponente, que dá pra ele um leque gigantesco de habilidades pra poder usar. Tô bom. Eu sou 100% Nura, 100% Jesus, 100% Nura. Mano, ela nem escutou o argumento do Hansen, mano. Ela já tá falando do Nura. Que mancada, mano. Ela não deixou o cara se defender. Então, e o oponente do Nura é ninguém menos, ninguém mais do que Guts, o espadachim negro. O cara é um brucutu gigante de armadura, com a espada maior que ele ainda, parece uma tábua de passar roupa. O Cloud do Final Fantasy VII ia ficar com inveja do tamanho da espada, que é maior, né? E essa espada é conhecida como Dragon Slayer, matadora de dragão, uma espada feita para matar criaturas monstruosas gigantes. E o Guts teve desde que nasceu, a vida dele está em risco, ele sempre lutando, sempre enfrentando criaturas e seres mais poderosos que ele. Ele se especializou então sempre em enfrentar oponentes muito mais fortes que ele, mesmo ele sendo bem forte. E certa parte da vida dele pra frente, ele dedica a sua vida somente a matar demônios, que em outras culturas podemos chamar de yokais, né? E essas criaturas, inclusive tem 5 delas que são nível tipo divino, assim, né? Tanto que eles são conhecidos como Godo Hendo, né? Mão de Deus. E ele enfrentou uma parte que teve um massacre absoluto, que todos os amigos dele estavam nesse lugar, foram todos mortos, menos uma pessoa que ele conseguiu salvar. E ele viu essa pessoa ser violentada na frente dele. Então ele nutre esse ódio, essa raiva que motiva ele pra se vingar do cara que fez isso com a amada dele. E desde o começo do mangá a gente vê ele apanha e quebra a costela e luta pra todo lado, o bicho tá vermelho de sangue, assim, tipo, né, Tarantino vibrando ali com a sangueira, né, e ele lutando, ele enfrentando o medo e desespero a todo momento, e ele continua lutando. E ele também luta extremamente sujo, né, afinal, ele tá enfrentando criaturas profanas, então ele não tem que jogar limpo, inclusive tem um canhão escondido na mão dele. Isso eu estou falando do Guts normal. De uma certa parte pra frente da história, ele consegue uma armadura chamada Berserker Armor, e essa armadura tinha a forma de o elmo tinha a forma de uma caveira do seu antigo usuário, que era o Skull Knight. E quando entrou nele, ficou com a forma tipo uma cara de lobo, que remete ao espírito dele. E com essa armadura, ele não sente dor lutando dentro dela e ela amplia sua força. E se ele se deixar levar pela situação de combate, ele entra tipo num estado de berserk mesmo, completamente. Ele vira tipo praticamente um demônio lutando com aquela espada gigante que parece uma faquinha na mão dele, de tão tipo foda que ele fica com essa armadura. E daí a gente pode chamar de espada o que ele tem, é uma massa de ferro, né? É uma massa de ferro. Quero fazer protesto aqui, um contra-argumento que
durante a lore de Nura, existe um povo chamado de Yomions, né? Que são basicamente exorcistas, que caçam yokais durante toda a vida. Então, o Nura, ele tá acostumado a lutar contra yokais, né? Não só ele, mas quando todos aqueles que ele tá em volta, que fizeram a mentoria dele. Temos hoje um Nura que sabe lutar contra exorcistas e contra pessoas que, olha só, lutam contra monstros. Então, ele tem uma capacidade de lutar, por exemplo, contra um Guts, tanto um Guts sereno, quanto um Guts em modo berserk. Ele está acostumado com pessoas loucas. Ele já lutou contra yokais loucos também, né? Por exemplo, um yokai do rato também, que ele luta no terceiro arco do anime, que era um personagem completamente berserker. Ele luta. Então ele sabe lidar com essas coisas, esses caçadores, essas sanidades. E de novo, vamos lembrar, ele pode se adaptar usando poderes de outros yokais. Existe um yokai que faz parte do clã Nura, chamado Kurotabo. Sabe qual é o poder do Kurotabo? Qual? Força. É um yokai super poderoso, pode parar trens com uma mão. Esse é o poder do Kurotabo. O Guts enfrentou um que era considerado o dragão da mitologia e ele lutou. Então, o Kurotabo, ele pode simplesmente entrar em modo berserker também. Então, vamos lá. Eu acho que o Nura ganha. Uma coisa que eu esqueci de falar. E não adianta falar que ele chega e pegou desprevenido o Guts, porque o Guts tem a marca, o estigma, que os God Hand marcam as oferendas pra eles. E toda vez que ele se aproxima, qualquer demônio se aproxima perto dele, começa a doer e sangrar. Então ele sabe, ele não é surpreendido, porque ele sabe que está em perigo. Tá, ele pode saber que está em perigo, mas ele não pode matar aquilo que ele não pode ver. Ô, Gisele, Oi. você ainda continua no Nura? Você mudou alguma coisa? Ai, meu Deus. Não, eu continuo no Nura porque justamente a habilidade de fazer com que usar o medo dos seus oponentes. Olha, Berserker, Guts é herói. Ele pode dar uma meladinha na cueca, gente. Medo todo mundo sente. Quem tem cu tem medo, sabe? Então eu acho que ter cu torna Guts mais suscetível aí à derrota. Nesse caso, 100% Nura. Então, são dois personagens realmente muito poderosos. Eu acho que é a luta mais parelha, comparando força e habilidade até então. Só que o maior argumento de um, sabe, é o grande defeito contra o outro. Porque o Nura, ele vive do medo do seu adversário. Ele se esconde no medo e ataca, como um gatuno no RPG. Porém, o Guts não sente medo, velho. Ele é um berserker, ele não tem medo. Ele se esconde no ódio dele, sabe? O ódio dele é a grande arma do Guts. O ódio dele fez com que ele ficasse forte. O ódio dele fez com que ele ficasse treinando até ele fazer essa espada pesadíssima virar um peso de papel na mão dele. Então o que acontece? O grande poder do Nura, que é o poder de se esconder nas sombras do medo do seu adversário, não funciona contra o Guts, entendeu? Então, se o Nura, que usa uma katana, que é uma espada leve e tal, vai lutar de peito aberto contra o Guts, ele não vai aguentar, cara. Então meu voto é no Guts. E aí temos o impasse. Agora a gente joga na moeda. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Ele foi pegar a moeda, né? Tipo. A minha moeda é... É o voto externo. Eu vou nos grupos do MDA. Pedir ajuda pros universitários. Quem votar primeiro ali de fora vai vencer. Momento de tensão entre os brothers. Mas eu discordo dessa votação aí, hein? Porque eu fui por vários anos tendo a imagem de Nura sendo manchada. Houve uma campanha de ódio aí. Gisele, você não pode votar. Uma tal de Gisele voltou. Eu também não posso, mas é bom sempre reforçar. Olha que danado. Ela foi votar lá. Muito bom. Mas sabe uma coisa interessante, Raul, pra gente lembrar também? Lá em Nura, não sei se você lembrar, isso no anime, tá? Eu não tô nem falando do mangá, porque se eu falar do mangá é sacanagem, tá? Mas no anime, o Nura, ele consegue fazer uma luta mano a mano contra ninguém mais, ninguém menos do que Abe no Semei. Você sabe quem é Abe no Semei? É uma entidade divina. O Guts é Deus? Não é Deus, né? Mas ele enfrenta 5. Mas Guts também lutou contra deuses, cara. Nesse ponto, os dois são parelhos. Por isso que eu falei. A questão é o seguinte. O grande poder do Guts é a força dele, entendeu? O grande poder do Guts é a força dele. O grande poder do Nura... Mas do Nura também pode ser. Não, o grande poder do Nura, cara, é o counter. Ele vai ali, ele se esconde na sombra. Quando o personagem abre um espaço, ele ataca. Só que o Nura não pode usar do artifício do maior poder dele. Esse é o ponto, entendeu? Mas eu acho que mesmo assim ele tem poder suficiente pra... Ainda mais o seguinte, tem horário essa luta aí? Escanor.
Dependendo se o sol tiver meio fio, né? Então, é porque é o seguinte, se tiver um pouquinho de lua ali, o Nura é mais forte, fica mais forte. Que aí ele pode usar muito mais ilusões do que ele usa de dia. De dia, realmente, ele é muito dependente mesmo. De noite, ele... Mas, mesmo assim, a quantidade de ilusões depende do medo do personagem. É esse que é o ponto que vocês estão batendo e vocês não estão percebendo. O Guts não tem medo. Nura tem Arriaco e Yaku. Entendeu? Ele pode usar o poder de outros yokais, filho. Você não tá entendendo. O poder de ele usar o poder da Arriaco e Yaku, que é o poder de Nurahion, né? Principalmente depois da segunda geração, ele só consegue lutar com o Tab no Senmei por causa desse poder. Então por isso que eu falei assim, beleza, o Guts é o mais forte fisicamente, mas ele pode usar, por exemplo, de um Kurotabo, que é o cara também que pica em modo Berserk e também tem super força, tá ligado? Então, tipo assim, pode ficar super forte pra segurar na porta. Assim, a gente pode dialogar que aí não vai usar tanta espada. Mas aí ele pode usar, por exemplo, um outro yokai lá, que é o yokai das 1000 lâminas, que aí o Nura pode trocar a arma dele também. Você assistiu o anime, você lembra que tem um yokai que usa um chapeuzinho, que tem várias espadas? Você lembra ou não lembra? Aham. Um monge. Minto, esse é o Kurotabo. O do Super Força é o Altabo, tá? É o Kurotabo, que é o das 100, acho que é das 100 ou 1000 lâminas, que tipo assim, é um mestre espadachim, tá ligado? Assassino, que ele tem várias lâminas. Então é tipo assim, ele pode mudar. E se a gente considerar o mangá, o que acontece no mangá? No anime, o Nura, ele é muito limitado a usar um yokai por vez, né? Então, por exemplo, se ele tá usando o poder de uma Yuki-Onna, ele não pode usar o poder de um Kurotabo. Esse poder é ilimitado no mangá. Se a gente considerar o mangá como a gente tá usando em Berserk, que ele pode usar o poder de vários yokais simultaneamente, mano, o Nura fica absurdo. E aí eu não vou nem, assim, contar no nível dele, no nível auge dele ali, porque, tipo, é final de mangá, e aí eu acho um pouco de apelo. Mas, por exemplo, se ele une o poder de um Kurotabo e de um Altabo, ou seja, super força, com um cara que, de fato, um dos mestres espadachins, aí juntando todo o hall do Nura em volta, velho, eu acho que ele consegue segurar facilmente o Guts. O Brasil votou. O Brasil votou mais de... Um voto. Quanto que eles falam lá no BBB, né? Mais de 7 milhões de votos. Mais de 7 milhões de votos contabilizados aqui. Resultado no próximo bloco. Né, faz a vinhetinha, volta. E o Nura vence a luta. Essa luta foi foda. Essa foi pegada. Ele não perdeu pro Guts, ele não vai mais ninguém. Cala logo. Mentira, perde sim. Senhoras e senhores, fechem os olhos. Imagine um mundo tomado por criaturas monstruosas que se alimentam das vísceras de seres humanos e são capazes de adquirir forma daquele ser humano, absorvendo a memória, a personalidade, e isso faz com que essa criatura monstruosa se infiltre na sua casa, na sua família. Ele é seu amigo, ele tá do seu lado esperando você dar mole. Como combater uma criatura tão ardilosa? Eu não sabia se ela tava falando contra de Claymore ou se ela tá falando de um talarico. Eu tava na dúvida aqui. Se alimentando das suas memórias, esperando você, aquele tá do seu lado, esperando você dar mole, e fala assim, pô, é um talarico. É o carinha lá, o ex-membro do Animist lá do Vupix. Caramba. Até ele tá participando do combate. Editor, corta isso, pelo amor de Deus. Não vai não corta não, deixa eu passar vergonha. Ai, nossa, perdi minha barra de advogada séria agora. Voltando ao arco dramático aqui. Quem pode combater essas criaturas? Apenas elas. As guerreiras Claymore, humanas geneticamente modificadas com parte do DNA dessas criaturas monstruosas que são lentamente cultivadas até chegar ao ápice da habilidade humana, o ápice da capacidade humana, o ápice do potencial. Mas entre elas, uma se destaca. Uma guerreira tão forte que mal precisa usar sua força Yuki para conseguir derrotar seus inimigos. Aquela que em sua batalha mais difícil usou apenas 10% de seu poder. Aquela que luta e mata seus inimigos com um sorriso no rosto. Estamos falando de Teresa do Sorriso Aparente. Senhoras e senhores, a maioral. Eu juro que quando ela começou a usar porcentagem, eu ia achar que ela tava falando de Toguro. Eu falei, mas Toguro não usa espada? Ué. Não, mas é porque elas têm as porcentagens de Claymore. 10% da liberação do Yuki, né, que é a parte monstruosa do DNA delas. 10% os olhos mudam de cor. 30% o rosto fica esquisitão. 50% o corpo começa a mudar pra forma da criatura em uma mesmo. 70% a cabeça da pessoa tá confusa, então ela não consegue manter diálogos coerentes. Ora sai falas, ora sai lembranças, ora sai grunhidos. E a partir de 80% é PT. É só matar ou a pessoa vai se corromper
haverá um Yuma mesmo. E na batalha mais difícil de Teresa, em que ela lutou com quatro Claymores, ela usou apenas 10% de seu poder. E as Claymores eram a 2, a 3 e a 4, não era? Pois é, era a 2, a 3 e a 4. Ela simplesmente estava enfrentando as maiorais. Ela é a maior da história das maiores, senhoras e senhores. Habilidosa para um caramba. E ela tem esse apelido de Teresa do Sorriso, né? Porque o que acontece? As batalhas contra os Yumas são muito intensas. Então, pra ficar no nível deles, a grande maioria das Claymore acaba cedendo ao Gene, né? Do Yuki. E acaba ficando ali deformadona. A Teresa, não. A bicha tá tão plena, ela é tão confiante na sua habilidade com aquela espada gigantona que é justamente chamada Claymore, né? Que é uma espada escocesa que tem gume de corte dos dois lados e precisa das duas mãos pra ser manuseada. Ou seja, ela nem pode usar uma espada em cada mão. Ela precisa das duas pra estar focada em um único inimigo. E enquanto as lutas estão lá virando o bicho literalmente, Teresa tá tranquilona. Inclusive, ela tem como hobby morrer antes de matar. Não precisa usar uma espada em cada mão. Ha, ha, ha. Eu precisava usar esse argumento agora, porque o pau vai comer. Se você, quem não for machista, volta na Teresa. Usou o argumento do machismo, velho. Droga! Esse argumento já era. Esse argumento caiu. Eu tinha que tentar. A partir do momento que o meu personagem... Pintou campeão! Peraí, desculpa, gente, espirrei. Ele é nada mais, nada menos do que a asa do rei dos piratas. Ele não domina uma, não domina duas, mas ele consegue dominar uma técnica chamada Santoril. Santuri. Que é a técnica das 3 espadas amaldiçoadas. E não só isso, né? Ele domina 3 espadas amaldiçoadas, que é uma coisa muito difícil de se dominar uma só. Muitas pessoas perdem a vida tentando dominar uma. Ele ri na cara do perigo e domina as 3. Ele conseguiu parar um homem dragão para salvar o seu chefe, o líder do seu bando, que estava a perigo de morte. Ele parou talvez o homem mais forte do seu universo. Ele não é conhecido, sabe, lá no universo dele, onde os piratas fazem a lei, né? Ele não é conhecido como o amiguinho dos piratas. Ele é conhecido e temido como o caçador de piratas. Ele, que não precisa andar em bando, até se perde para não ter que andar com rolezinho, não ter que andar com equipe. Sabe por quê? Ele não precisa andar em equipe, porque o Zoro, amigo, o Zoro sola. Muito bom. Eu tenho um pensamento muito simples sobre essa luta. Muito simples. A Teresa ganha por WO. Você vai meter o Zoro não vai estar lá, pelo amor de Deus. O Zoro não vai chegar na luta, né? Ele vai se perder. Esse argumento não funciona. Eu vou falar aqui meu ponto. Quando eu vi o chaveamento e eu vi que tava a Teresa contra o Zoro, eu chorei mais do que ver o Kenshin contra o Riei. Porque eu gosto pra caralho da Teresa. Eu gosto mais dela do que a Claire. E olha que a Claire é a protagonista. Pois é, não, todo mundo tem que gostar mais da Teresa, gente. Teresa é vida, bichinha é tudo. Mas o outro é o Zoro. Esse é o problema. Podia ser qualquer um, entendeu? Até o Kenshin, se fosse o Kenshin, eu ia pender pra Teresa, porque ela é muito foda. Nessa luta, eu vou ser um cara bem sincero contigo. Eu acho que desbalanceia ela é o hack de observação que o Zoro tem. Eu acho que numa luta de espadachim é crítico. Ainda mais que são duas pessoas que não usam muito feitiço nem nada assim. Por exemplo, nos outros ali, ainda tinham alguns caras que usavam feitiço, algumas artimanhas. Aí é muito direto. É técnica, né? Técnica. Então o hack de observação, ele, numa luta de espadachim assim, ele eu acho muito quebrado, entendeu? E, além do ponto do Zoro ter o hack da observação pra meio que prever e evitar os golpes da Teresa, o Zoro, ele enfrentou recentemente, né, spoiler aí pra quem não viu o mangá, enfrentou criaturas, vamos dizer assim, enfrentou dinossauros, enfrentou gigantes, e é mais ou menos o tipo de criatura que a Teresa enfrenta, entendeu? Ah, mas ela enfrenta monstros. Não, o Zoro também enfrenta monstros e bichos gigantes, entendeu? Então, tipo, realmente muito parelho o esquema de luta deles, entendeu? Ela tem essa a Claymore, que é aquela, mesmo assim na espada que precisa de 2 mãos, ela luta com uma mão só, ela mostra que ela é foda. É, porque ela é a maioral. Ela é foda, mas o Zoro sola, né, gente? Puta que pariu, o Zoro enfrentou um Pteranodon e derrotou ele. Tá difícil. E tem outro ponto, viu? Depois que o Zoro, quando ainda estava no começo da sua carreira, teve um deslize com o Mihawk, ele fez uma promessa. Que não ia perder mais pra ninguém. E ele realmente cumpriu até hoje. E outra, isso prova que com o Zoro não tem luta amistosa, sabe? Não tem. Ele não vai perder nem no par ou ímpar, se isso tiver espada no meio. E tem outra coisa também. Mas aí, né, voltando lá pro argumento do machismo, né?
O Zoro, ele não tá nem aí se é homem, se é mulher, se é criança, se é velho, o que que é. Ele vai se Bate todo mundo por igual. bate por igual, ele respeita todo mundo. Então ele senta o aço em todo mundo do mesmo jeito. E se a pessoa for habilidosa, ele luta com mais prazer ainda. Exato. Tanto que tem uma parte lá que tem a Monet, né, que é a mulher, né, que parece uma arpia. Ele dá um golpe nela lá, não tá nem aí. Ela achando que ele era o cara que não consegue lutar contra mulheres. Ela foi a falha dela. E aí, lembrando que a pessoa com quem ele treinou e foi a grande inspiração dele era uma mulher. Exato. Sim. E também pega uma parada seguinte, vocês falaram da Claymore, né, da espada escocesa. Eu até fiz uma pesquisa aqui, né, que vocês focaram muito, né, tipo assim, caramba, ela é uma espada de 2 mãos, mas que ela segura com uma mão só. Uhum. Claymore, ela tem aproximadamente 1,5 kg, que é um peso comum para uma espada. Uma espada comum para a espada europeia, ela tem até uns 3 kg, assim, as mais pesadas. O Zoro tem uma classe de habilidades que eles falam que são os Pound Horror, né, que ele usa a pressão e atira, né, que é um golpe meio que à distância do Zoro. Esses golpes do Zoro, o mais fraco dele, a variação mais fraca dele, tem aproximadamente 49 quilos. A versão mais fraca. Bodybuilder. Bodybuilder. E a gente tem que lembrar que ele não é líder do bando e mesmo assim ele é um supernova. Sim. Ele chegou no nível que é muito difícil até pra grandes líderes piratas chegarem. E teve uma luta que ele lidou sozinho contra, em termos práticos, contra uma montanha que dava mais ou menos metade de um país inteiro. Ele cortou essa montanha e venceu. Vocês estão notando que eu tô caladinha porque eu tô sem argumentos mesmo. Eu tô derrotada aqui. É que, tipo assim, eu não conheço muito de Claymore, sou bem sincero. Leia, é muito bom. Não, a Tereza é foda, ela é foda. Eu tô indo pelos argumentos da Gisele. E pelos argumentos da Gisele, Claymore perde. É porque é o Zoro. Então, o ponto é o seguinte, eu vou ser bem honesto. A Tereza, cara, talvez vencesse a maioria das lutas que a gente tinha aqui nas chaves, sabe? A Tereza, se caísse com o Gats, eu não sei quem ganhava. Com o Gats, com o Ikki, com o próprio Riei, sabe? O próprio Ria. Eram lutas com Nura, eram lutas difíceis. Porém, cara, o problema é que assim, O problema é que é o Zoro. quando eu abri o podcast falando pintou o campeão, eu não tava brincando. Não. Eu vou falar, eu tinha outros personagens que eu pensei que eu ia trazer pra treta, sabe? Mas eu pensei, não, eu vou pegar o Rie, porque eu sei que o Rie é a pelama da conta, mas a minha carta na manga era a Tereza, porque quando eu vi a lista de quem tava, eu pensei, bicho, a Tereza come com farinha uns aqui. Ela só não pode cair contra o Zoro. E foi justamente... Quando eu abri a imagem, a vontade de comer um pote de antidepressivo que me deu. Mas o Zoro, ele é tão temido que antes de gravar o podcast, tinha um personagem que o Lucas tava aí falando assim, não, esse aqui é minha personagem-chave, não sei o que. Só não pode cair contra o Zoro. É que o Zoro é complicado, cara. Na próxima, se tiver um espadachim parte 2, se bem que não vão usar ele, não pode ser usado ele porque ele já foi usado nesse, mas tipo assim, se pudesse repetir... Ia até vetar ele. Ele, tipo assim, ele tinha que ser o nome do prêmio. Prêmio Zoro de espadachim. Zoro de espadachim. Porque, porra, velho. Essa eu acho que foi a luta mais sacanagem de todas. Colocar a Foi. Tereza contra o Zoro, cara. Eu tô falando, que fosse qualquer outra luta, eu votava nela. Olha o chaveamento, tá? Não, sim, todas as lutas é sacanagem, mas essa da Tereza foi caprichada. Mas é porque essa foi cruel. Essa foi cruel. Cara, mano, ela tinha potencial de vencer todo mundo, velho. Eu ainda pensei em não colocar o Zoro, só que minha outra opção era colocar o Mihawk. Não, aí se lascar, né, Raul? Aí se lascar. Não, vamos pegar o cara que vai derrotar todo mundo aqui. Não vamos colocar ele não, vamos colocar o cara que é mais forte que esse cara. Vamos colocar o mestre dele. O cara que treina ele. O cara que derrotou esse outro que é capaz de vencer todo mundo sozinho, que venceu ele com uma faquinha de cortar pão. Pior que minhas opções eram interessantes, cara, minhas opções. Eu tava pensando em trazer um personagem de World Trigger, o Tachikawa, Sim. que é o rank 1 lá. O legal de você ter espadachim é que, tipo, praticamente todo anime de ação tem um personagem, né, que usa espada e tudo mais. Então dá pra fazer umas brincadeiras bem bacanas, né? Quando você falou espadachim, não teve como. Foi automaticamente, tirando o Zoro, porque eu já sabia que quem ia escolher, e no final tava certo, eu já pensei no Kenshin, mas, mano, que espadachim é o Kenshin. E o Gats, né, que é conhecido por espadachim negro. Falei, tem que ser esses dois. Aí quando eu olhei, tava o Zoro lá, eu falei, droga, já escolheram o Zoro. Você botasse o Guts, e aí a gente chamasse o Guaraná e ele puxasse, sei lá, o Kirito. Que é assim, imagine a luta, o espadachim negro versus o espadachim negro. É verdade. Não. Aí o espadachim negro contra o espadachim negro, sabe? É diferente.
entendeu? Não é só o nome, é como você usa o nome. O espadachim negro contra o espadachim negro. Um dá alegria de você falar assim, outro é espadachim negro. No mínimo seria engraçado. Seria divertido. Se bem que ele teria que passar pela primeira fase, né? Bom, vamos pra semifinal mais espadachim até agora. Notem que nem precisou a gente simplesmente declarar Teresa a perdedora, porque é Zoro. Tipo, eu argumentei à toa. Ai, gente. Na verdade, quem tá ouvindo o cast aí, volta e escuta de novo, você vai ver que a gente ficou esse tempo todo falando, a gente tava dando os argumentos por que a Teresa não ganhou. Sim, porque o Zoro é sacanagem. A sacanagem foi essa. Pois é. Inclusive, esse podcast é em memória, Teresa. Na verdade, quem não apareceu pra luta foi a Teresa. Bom, vamos pra batalha mais espadachim até agora, né? Kenshin Himura versus Miyamoto Musashi. Vixe. Os dois são da mesma época, podem ter se encontrado por aí. Rapaz, uma parada aí é louca, hein? O pior que, tipo, se eu for falar do Kenshin, defender o Kenshin, não, porque o Kenshin pode fazer tal coisa, o Musashi também. Mas o Musashi também. O Musashi, inclusive, assim, pode ter sido o adversário do Kenshin, porque o Kenshin, na guerra, ele tava do lado vencedor. O Musashi não. Do lado do lado do imperador, né? E o Musashi tava do lado do shogunato, é verdade. Eles podem ter lutado junto, cara. E tanto isso as primeiras páginas do Vagabond, né? Começam as páginas coloridas, foda, e mostra tipo uns caras a cavalo, assim. Aí tá o Musashi mais novo, assim, ele caído no chão, assim. Ele, a guerra, como é que é? Sekigahara, a batalha de Sekigahara, acho que é. Acabou e eu perdi. Ele tava do lado dos caras do shogunato. Tá? Fala, puta que... É muito foda. Mas, cara, eu não sei. E ele era um molequinho até ali, né? Cara, eu não consigo pensar em outro argumento, porque todos os meus argumentos o Raul pode puxar pro lado dele também, cara. E vice-versa. Não dá. O pau vai comer aqui. Eu tô de memória. Hita Mitsurugi, não é... Como é que é o nome do... Hitei Mitsurugi. Hitei Mitsurugi, isso aí. O Hitei Mitsurugi vocês consideram como um estilo de... Uma esgrima, né? Ortodoxa ou uma esgrima não ortodoxa? Ortodoxa. Totalmente. Ortodoxa. Então perdeu. Técnica de Iai. Pode ser uma luta sem mortos, sabe? Pode ser uma luta só de treino entre os dois. Porque um pode usar uma espada de madeira e o outro pode usar uma espada que o corte tá do lado ao contrário. Então, a parada aqui é o seguinte, o Musashi, ele é um especialista em obliterar estilos ortodoxos, tá ligado? Não, ele é especialista em obliterar qualquer coisa. A diferença pro meu lado do Musashi pro Kenshin é o seguinte, o Kenshin, ele tem ali o estilo de luta dele, né? Tudo bem, ele é extremamente habilidoso com o estilo de luta dele, porém, o Musashi, ele tem 800 estilos de luta diferentes que ele conhece, que ele aperfeiçoou, e é até capaz de, no meio da luta, ele aprendeu do Kenshin aperfeiçoar também. Nessa daí, ele tem uma vantagem no Kenshin. Eu não conseguiria aprender o Mitsurugi tão rápido, não. Cara, a gente tem que lembrar, na época feudal, era a época que eles estavam aperfeiçoando estilos de espada no Japão, né? Os samurais, cada um tava aprendendo no seu estilo e aperfeiçoando. E o Musashi passou a vida aprendendo vários. A maioria desses estilos era aprendido em luta. Praticamente ele via 1, 2 vezes, entendeu? Então, difícil falar que ele não aprenderia. Até pela aquela questão que vocês falam que ele joga suja, né? Que é o estilo completamente não ortodoxo. Eu acho que isso ferraria com o Himura. O Kenshin realmente ele tem essa limitação do próprio estilo, né? Dessa trelação. Porque ele é um mestre, mas durante, principalmente o Vagabond, né? É a versão do Musashi que a gente tá se baseando, né? Eu acredito, né? Ele, em vários momentos, derrotou mestres, entendeu? Ou pessoas que tinham níveis de mestre, né? Tem o Sasaki Kojiro no Samurai X? Não. Não? É que seria bom. Não, se tiver, tem um equivalente, assim, mas o próprio cara não tem. O que eu perguntei isso? Porque eu vejo no Kenshin, dentro do universo de Vagabond, algo por o próprio Sasaki Kojiro. E o Musashi, ele vence o Kojiro sendo sujo. A questão não é nem essa. Pegando dois personagens, tá? E olha, eu tô falando que eu tô votando no Kenshin, hein? Pegando os dois personagens, a gente pode imaginar que eles se encontrariam, porque eles viveram a mesma época, então é mais fácil você imaginar que uma batalha aconteceria. Se existisse uma batalha entre os dois, existiria no momento que os dois poderiam se encontrar, que foi na época da guerra ali de Sekigahara. Na época, o Musashi era só um moleque, sem treinamento nenhum, que era totalmente afobado. Então. Aí.
É. E o Kenshin ainda era o modo assassino. Ele era o retalhador. É, o retalhador, né? Então, Ele era o retalhador. Se o Musashi encontrasse o Kenshin naquela época, não ia tancar. poderia não sobreviver. Pra virar o Musashi. Exatamente. Mas eu não concordo com esse argumento porque quem está avaliando a melhor versão de todo mundo. Eu acho que esses dois personagens, eu acho que são os únicos que dá pra fazer isso, sabe? Você imaginar um certo momento onde os dois, historicamente, onde os dois se encontrariam. E se você pegar um momento em que os dois se encontrariam, realmente o Kenshin venceria, né? Ele já era o Batonsai pura, né? Agora, se a gente pegar, como a gente tá fazendo com todos os outros personagens, né? O melhor de cada um, o Musashi é Solar, né? Aí já era, Musashi. Porque o Kenshin, a técnica do Kenshin o Hiten Tsurugi é baseada no Iai, né? Que é a técnica de sacar a espada. Esse é o ápice da técnica do Kenshin. Quando ele saca a espada, até que o pessoal sempre faz a piadinha que o Kenshin usa saca batendo, né? Saca batendo. Ele poderia, inclusive, ser o Cavaleiro de Touro, né? Né? Exatamente. O grande chifre é exatamente baseado no Iai. O Musashi, ele ia sobreviver ao primeiro golpe do Kenshin, é claro. E ele vendo que o golpe do Kenshin mais forte é no momento de sacar a espada, acabou pro Kenshin, velho. Ele não ia deixar o Kenshin banhar a espada de novo nem fudendo. Ele ia pra cima do Kenshin com força bruta, sem deixar ele se mexer. Ele ia ter que ficar se defendendo. Uhum. Exato. E aí ele ganharia no cansaço. É exato, ele não ia conseguir banhar a espada de novo pra dar o golpe mais forte dele de novo, entendeu? Ele ia ganhar no cansaço, exatamente. Isso se o Musashi não cortasse o cordão onde ficasse a bainha da espada do Kenshin. Pode acontecer. Exato, rasgar a roupa, né? Vai atrapalhar pra caralho, né? É verdade. É que o Musashi, ele era sujo, sabe? Exatamente. Então, por isso que eu tô falando, a única maneira de eu ver o Kenshin vencendo o Musashi é Musashi no começo de carreira, quando ele nem era Musashi ainda, né? É, como é que era o nome dele? Shinmei Takezo. Takezo. Gente, fica no voto de vocês aí. Bom, pra mim, Miyamoto Musashi. Enfim, não tem pra onde correr, não. É isso. Então, Musashi venceu, é isso? Acho que por unanimidade, É que nem eu falei, tem uma opção do Kenshin vencer, mas mesmo assim, o Musashi, como espadachim, ele é muito acima, né, no seu auge. Né? É que, tipo assim, se botar condição, vai dar todas as lutas. É que assim, o auge do Kenshin é praticamente o começo dele, né, como retalhador. O auge do Musashi é ele aprendendo as técnicas durante o tempo, né, a vida dele, né. Então, Musashi é difícil. Eu achei que não, mas Musashi é muito apelão, cara, se para pensar também. como assim você achou que não, Raul? Questão de poder, sabe? Ele e o Rimura, quando se fala de todo personagem de técnica aqui, só tinha um personagem que poderia vencer o Rimura, desse personagem. Só tem um, e ele tá aqui, que é o Musashi. Não sei se só teria um, né, mas sim, ele estaria, o Musashi tá aí. Acho que assim, dos que vêm logo à mente, assim, É, ok. um cara que é um mestre espadachim, e é um mestre espadachim não ortodoxo. Sim, então concordamos que Musashi é o nosso primeiro finalista? Sim. Tem nem que votar o segundo, né, família? Tem. Agora é uma luta de um demônio contra um yokai, é isso? Um Azura contra um Yokai. É, amigo. Pra entrar em site de aposta, gente, deixar seu palpite contra o Zoro, hein? Tá rendendo. É que o Zoro, assim como o Guts, o Zoro não tremeria pro Nura, cara. Por que não tremeria? Me diz por que ele não tremeria. Por quê? Porque no mundo de One Piece, como o Ansem comentou bem, o Zoro lutou contra monstros, demônios, etc. muito mais amedrontadores do que o próprio Nura. Mas o Nura, ele não causa medo por causa de aparência, porque ele é um monstro. Ele causa medo por causa do Yoke, é um poder de ilusão que causa medo. Mas o Zoro tem o hack da observação. Exatamente. O que é dito em Nura, né? Que o Nura se alimenta do medo das pessoas, mas das pessoas no geral. Porque dentro da lore dos yokais é muito parecido o que acontece, por exemplo, lá em Noragami, né? Se em Noragami os deuses existem por causa da fé das pessoas, em Nura os monstros yokais existem por causa do medo das pessoas. Ou seja, as pessoas começam a ter medo de muito, sei lá, existe agora um mito na internet aí, um viral, que existe um demônio do smartphone. Então, isso causa a longo prazo que exista um yokai do smartphone. Quando a gente fala sobre o Nura se alimentar do medo, não precisa ser exatamente do adversário dele. Esse argumento de, eu sou a prova de medo, eu reconhecer contra o Guts, né? Eu reconheci contra o Guts porque o Guts tem poder de um berserker e quando o cara tá enlouquecido, ele realmente não tem discernimento de medo, de coragem. E o Zoro não tem isso. Mesmo que o Zoro, ele caia no jutsu do Nura de se esconder nas trevas do medo, como o
como o Ansem comentou bem, como você mesmo comentou na luta anterior, o Zoro tem o hack da observação. Disso, o Nura não pode se esconder. E todos nós sabemos que no pau a pau, o Zoro não precisa da Santoryu pra vencer o Nura. É o Zoro com uma espada só, na boca, contra o Nura, o Zoro vence, velho. O Zoro parou um dragão que o Nura nunca pararia. Como não pararia, cara? Não pararia, cara. Ele lutou contra um deus pra parar um dragão? O Nura, ele anda em um dragão. Ele anda. É carroça pra ele. Ele tem um dragão. Argumento tirado da onde? Do mesmo lugar que tá o escudo. Não, sério, ele tem um dragão, mas ele tem um dragão, tá lá no anime. Ele usa um dragão, só que aqueles dragões estilo dragão chinês, mas é um dragão, cara, dá pra vencer. Eu acho que dá pra vencer. Talvez, se o Nura fosse se alimentar do medo, teria que se alimentar do próprio medo, porque se ele visse o Zoro, ele ia estar se borrando, cara. Duvido. Não tem como, cara. O Nura, ele já fez isso, ele está lutando contra 2 espadachins. Aí o cara vai, ele se distrai um segundo, aí o cara enfia uma foice no peito dele. Aí o cara tenta puxar a foice de novo pra dar outro golpe, ele não consegue porque o Zoro travou o músculo do peito e toma a arma do cara e derrota o cara com a foice no peito. O máximo que o Nura ia fazer era usar a escuridão e se esconder atrás de uma pedra pra contra-atacar. Sabe o que o Zoro ia fazer? Ia usar o hack da observação e ia cortar a pedra com o Nura junto. O medo de Nurarion, né, o que é dito como Kyoka Suigetsu, né, é uma variação do Kyoka Suigetsu, ela é um acessório da mesma forma que o hack é pro Zoro, né? Não é o poder principal ao longo da história. O poder principal acaba sendo, de fato, a Yaku Yaku. E aí, quando vem com a Yaku Yaku, tem um cara lá que tem 1000 espadas. 1000 espadas contra 3.000 ganha. Vamos lá, Gisele. Revenge, Gisele. Revenge. Lucas, desculpa. O Zoro só com uma espada na boca versus o Nura. Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu já comecei One Piece 1 zilhão de vezes e eu dropei 1 zilhão de vezes. Mas eu não consigo. Pelas coisas que eu vi, eu não consigo imaginar alguém pra bater de frente com o Zoro. E por mais que eu seja muito Nura fã, eu não consigo. Ai, vai ser o Zoro. 2 porradas seguidas do Zoro assim em você, Gisele. É isso? Não, entrei derrotada aqui, Raul. Tô de luto, tô de preto gravando esse podcast. É o Zoro, não dá. Falando de habilidade, falando de... Gente, é o Zoro, sabe? É o prêmio Zoro, real. Teresa não se foi em vão, sabe? Pelo menos isso fica de consolo. Teresa perdeu para o melhor. Exatamente. Não é demérito você ser derrotado pelo campeão. Ela não perdeu. A gente se juntou aqui pra falar que ela não apareceu. Exato. Não pode... Ela se sacrificou pra salvar a Claire, cara. Por isso que ela não veio. Exatamente. Foi por um bem maior, tá? Aí não deu pra ela chegar na luta. O plot twist desse podcast é que, na verdade, o Raul é um Yuma, tá? E ele tá fazendo tudo isso aqui pra difamar a Teresa. Exato. Lembrando que eles podem pegar a aparência de seus conhecidos, gente. Nada me garante que é o Raul que tá falando do outro lado. A gente perdeu o Raul faz tempo. Tá infiltrado. É o Bug e o palhaço que tá aqui, né? Não, agora se fosse o Bug que estivesse lutando aí o Bug ganhava. Porque o Bug é o deus, né? O Bug eu não sei. Só tem um deus em One Piece, né, velho? O Sop. Exatamente. God e o Sop. E ele ia usar o nariz de espada. Yontorio. Que maravilhoso. O Zoro com a espada na boca versus o Sop com o nariz. Zoro é um espadachim tão foda que, inclusive, ele usou o Sop de espada já. Cara, essa podia ser a imagem de capa. Ficou o Zop agarradinho assim no negocinho e o Zoro lutando com ele. Cara, gente, não dá, velho. Puta, o Nura, ele é foda, velho. Mas um dos principais poderes dele, que dá uma vantagem desgraçada pra ele, não ia funcionar com o Zoro. Mas ele pode usar o poder dos outros. Cara, o Zoro já enfrentou, eu tô falando, o Zoro cortou um navio com uma espada e nem tava usando o máximo do poder dele. O Zoro cortou a montanha. E quando o Zoro fica só guardando o navio, cochilando. E alguém acorda ele. Aí os caras sobem pra assaltar o navio. E olha, só tem um cara sozinho cochilando lá. O que acontece com o bando que vai tentar assaltar o navio? A última coisa que acontece é o Zoro. E aí já mostra os caras voando longe. Então, não tem como. Ele sola, né, cara? E ele é acostumado a lutar com vários caras ao mesmo tempo. Ele come espadachim no café da manhã, cara. Esse que é o problema.
Lucas vai ficar com o Sashi e Ansem você fica com o Zoro, porque não tem como. Tem que usar o argumento, né? Não tem como eu usar argumento contra eu mesmo. Se bem que eu tentei usar argumento contra eu mesmo com o Kenshin, né? Mas não funcionou. Foi, realmente. Não, mas ali foi um ponto focal, cara. Ali gostei de ver, porque realmente... O Raul montou a pauta só pra ele poder vencer, velho. Vocês não perderam isso. Mano, eu te juro que pra mim, por causa de personagens com poderes, o Musashi não ia sair da primeira fase. Eu ainda falei no meio do podcast, não falei? Falei, olha, eu achei que ele não ia longe. Eu não pensei no argumento da técnica. Eu pensei no argumento da técnica no meio do podcast. Fodeu pra gente, né, Raul? Na verdade, quem vence não sou eu, tá, Lucas? Quem vence é os personagens, cara. Eu tô aqui só. A parada é que os personagens de poderzinho caiu de um lado e os poderzinho caiu do outro lado. O Riei tá ali, pô. Ele não saiu da primeira fase. Mas o Riei não é poderzinho, pô. Pô, o Riei? Pelo amor de Deus. Caraca, o cara tem o poder das chamas do Makai, cara. Como é que não é poder? Tá maluco? Por favor, pô! Ah, mas botar chama, meu vizinho também sai botando fogo aqui. Eu não falo que ele é poderoso, irmão. Eu vou pro Rio de Janeiro e eu vou te dar uma surra. Na moral, eu tive que bufar muito o Riei na minha cabeça pro Kenshin sair da primeira fase, cara. Na moral. Rinha de Botafoguense, é o próximo podcast, hein? Então vamos pra final, né? Ó, vai lá, Musashi. A grande final, Miyamoto Musashi, o grande ícone da espada, versus o homem que sola. O Zoro ganha por um simples fato. Não existe técnica nenhuma que resiste a uma espadada de 1080 pounds, que é quase meia tonelada. O Zoro tem velocidade, tem um hack. É só ele encostar no Musashi. Acabou, velho. Não tem técnica pra isso. Não existe técnica. E fora que, tipo assim, mesmo que se o Musashi acertasse um golpe, mano, teria que ser um golpe, tipo assim, hit kill. Porque, sei lá, se a gente lembrar o que aconteceu, por exemplo, no arco do Kuma lá, do Thriller Bark, ou até a própria luta contra o Mihawk, velho, o Zoro é um cara que não morre fácil. Não tem como. Na minha cabeça, gente não tem como. O Zoro tinha, por muito tempo, o hábito do Zoro era, o padrão do Zoro era lutar estourado, né? Ele sempre tava tudo arregaçado e ele lutava com os caras. Ah, mas o Musashi é sujo. O Zoro também é, fi. Não dá. Aí não dá pra usar esse argumento. Não, o Zoro é tão sujo quanto. É, não dá, não. O Zoro é mais ainda. Vamos combinar assim, já que acredito que todos estejam com o mesmo voto. Uhum. O Zoro é o grande campeão da primeira batalha de samurais aí do MDA. Porém, Musashi é o campeão moral. É o campeão moral. Porque o Musashi, o Zoro ia virar brother do Musashi, tá ligado? Ele ia treinar, ele ia pedir técnicas de treinamento com o Musashi. Porque ele ia ver e falar, puta, esse cara é um puta espadachim, eu preciso, né, aprender coisa com ele. A gente tem que lembrar do Zoro criança, que não ouvia ninguém. Só que ele foi lá ajoelhar e pedir pro tiozinho treinar ele, tiozinho do dojo. Exato, e depois ele é adulto também, ele vendo a situação que ele precisava evoluir, ele foi lá, se humilhou, pediu pro seu arqui-inimigo, a sua meta de vida que é vencer, ele fala, me treina. Você quer que eu te treino, sim. Não é por mim, é pelo meu capitão. O homem que aceitou a humilhação, viu? Porque ele aceitou a humilhação do cara que fala assim, ó, treina com esses babuínos aí. Exato, ele aceitou. Então ele tem humildade também. Tem. Aí nessa daí ele aprender pra caralho com o Musashi tem coisa pra ensinar pra porra pro Zoro, velho. Não é qualquer um ali. Então ia ser. Então realmente. Então está vetado a partir de hoje. É. Vai se chamar a partir de hoje Prêmio Zoro de Espadachim. Prêmio Zoro de Espadachim. Então a gente pode considerar então que o Musashi ganhou. É o campeão moral. Já que o Zoro tá eliminado. O campeão moral, o Zoro tá eliminado. Exatamente. Todas as listas que tem de lutas assim, de espadachim, o Zoro ganha, velho. Não, o Zoro tá eliminado por doping. Vamos fazer assim, ó. O Zoro foi o primeiro campeão do prêmio MDA de espadachim. Porém, o Musashi é o primeiro campeão do prêmio Zoro de espadachim. É isso. O único jeito do Zoro não ganhar aqui era ele estar lutando contra o Mihawk, que ele ia perder, que ele ainda não superou. E hoje eu tenho lá minhas dúvidas, hein, Anson? É. Um cara aí que vira parceiro de um palhaço aí, não tem tanta moral assim não, sabe? Que eu acho que o Mihawk só se uniu pela zoeira. Não, vou me unir com esse cara aqui que ele vai mandar eu caçar os caras da marinha, eu vou lá sentar a mão nos caras da marinha. Pela zoeira, entendeu? Não porque não, ele é foda. Tipo, os caras tudo sabem que porque burro e fracote, tá ligado? É o bug da sorte da situação que sempre favorece ele. Eu vou só pelo rolê. Eu vou só pelo rolê. O Mihawk foi só pelo rolê. Então, e você? Qual o seu personagem espadachim favorito? Qual personagem que você acha que tem que estar numa parte 2 de Batalha de Espadachim? Comenta aqui. Eu sou ouvinte, só mando assim, só falam bosta. Ou aquela que escreve, não gostou, faz melhor. Enfim. E qual gênero que vocês gostariam de ver aqui batalhando, né? Dá pra gente fazer batalha de mascote. Batalha de mascote, eu tenho sangue no olho, viu? Eu assisti todas as temporadas de Purikyo. Bicho. Ô, Gisele, onde que o pessoal pode te encontrar nessa internet?
literalmente todo buraco da internet. Mentira, nem todo buraco da internet, é apenas Twitter e Instagram. Vocês me encontram com @G, com 2 Is, _Jelly. Então, @GJelly em lícito, tá, gente? Não me procure em lugares ilícitos, não estou lá. Você não vai achar ela na Deep Web, não vai. Será? Exatamente. E, quinzenalmente, tá? Segunda-feira, lá no MDA, Mundo dos Animes, tem coluna sobre jogos. Toda semaninha escrevendo pra você uma review, uma curiosidade, uma recomendação. Não sei, vai lá ver. E terças-feiras, às 9 horas da noite, Papo Nerd com elas na Twitch. Vez outra, vocês vão ver minha carinha lá. Mas mesmo quando eu não estou lá, as meninas são show de bola. Não perca nenhum. Tornamos suas terças-feiras da noite super felizes, menos deprimentes, só alegria, só cultura. Cola lá, é isso. É isso aí. E assistam Claymore, por favor. E votem na Tereza. Votem na Tereza, a bichinha. Sim, é muito bom, muito bom. Claymore é foda. Merecia mais. Inclusive, se você quer o podcast de Claymore por aqui, manda aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. Você também pode ser o nosso parceiro aí e até escolher um episódio sem a gente poder reclamar. Como? Indo lá no Catarse e dando aquela força pra gente, catarse.me/MDA. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Vocês que lutem, tchau. 何一つなくさないように抱え込んだまま生きてきた手を伸ばす覚悟がないならこれ以上何もつかめない Are you ready go stay go きらめききれい事ならべ Here we go 伝えたいのはいつだって言葉じゃない声に心の叫びはどれだけ集めれば届くのだろうかけがえのない愛しきすべてに終わらない歌を歌い続けるよ本当に大事なものなんていくつもあるわけじゃない成り行きで手に入れた未来は迷わずここに置いてくよ Are you ready no more walls ときめき赤裸々こうやって bring it on そこに愛があるかどうかそれが全て抑えきれない溢れる想いはどこまで重ねたら届く